seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Este é o momento que você já sabe. Você compartilha esse vídeo com as suas amigas para que elas assistam com a gente, deixa aí o seu curtir também e vamos juntas estudarmos a lição desta semana. É a última lição deste guia de estudos desses 3 meses e esperamos que tenha sido muito proveitoso para você e para sua família. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, por este dia, por mais um trimestre que nós estamos encerrando do nosso guia de estudos e por todas as coisas que o Senhor nos permitiu aprender durante esses 3 meses. Queremos te pedir que esteja conosco durante este estudo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu nome é Mayara Brasil. Se você já está por aqui há algum tempo, você já me conhece, eu sou advogada, moro aqui em São Paulo e é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos a lição dessa semana, que é a última do nosso guia de estudos, onde nós falamos aí sobre o descanso. Então é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Olá, eu sou a Ana Brasil, falo daqui de Sorocaba, interior de São Paulo, sou professora. Amo participar aqui do Lição com Elas, pois é mais uma temporada aí finalizando e com um título assim, o Descanso Supremo. Falamos tanto, né, de descansar e aí estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos para esse estudo mais desta semana aí. Olá, meu nome é Eliana Feitosa, certamente você também já me viu por aqui, eu sou jornalista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra quente, terra boa, e é muito bom estar mais uma vez com você aí de casa, meninas, com vocês também. Mariana, seja bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente, e espero que esse bate-papo seja de bastante proveito para a sua vida. Olá a todos e todas, eu sou a Mariana, mas todo mundo me chama de Mari, e eu estou falando da Alemanha, atualmente eu moro em Berlim, e eu sou gestora de políticas públicas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estamos internacionais. Muito bom, Mari, ter você aqui com a gente. Já que você deu a deixa aí, então, a partir de agora, estamos aqui com a Mari. E nós vamos falar, como nós já mencionamos, sobre a 13ª lição do nosso guia de estudos. E teve como título o Descanso Supremo. E tem aqui o verso para memorizar, que é ali o centro da lição, diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse verso está lá em 1 Coríntios, o capítulo 2, o verso 9. Esse verso é lindo, né, gente? Quando a gente pensa aí que o que Deus tem realmente preparado para a gente é muito melhor do que qualquer um de nós possa imaginar, só isso já deixa um quentinho no coração da gente. E nós falamos tanto sobre descanso durante esses últimos 3 meses, e isso nos faz pensar, né? Isso nos remete muito ao céu. Porque por mais que a gente descanse aqui, por mais que a gente tenha o sábado, por mais que a gente se esforce para estar sempre vivendo uma vida de descanso em Cristo, é como se sempre faltasse alguma coisa. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas é como se sempre tivesse faltando algo. E esse algo me traz essa sensação de que é o céu, de que é esse algo que nós nunca vimos ou ouvimos, que está faltando realmente para nós termos esse descanso supremo. Esse verso, eu acho que a lição acertou bastante em trazer esse verso junto com esse tema final do trimestre, né, que é o descanso supremo, porque faz todo sentido o que você falou, Mayara, sobre alcançar esse ápice de descanso. Realmente nos parece muitas vezes, e talvez de fato seja, né, realmente algo inatingível na nossa vida moderna, na nossa rotina tão exigente, tão puxada, tão corrida, de multiatividades, multitarefas. Mas aí quando a gente volta os nossos olhos para esse verso, pensar que ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém conseguiu imaginar aquilo que Deus está preparando para nós, e num contexto de um verso que
que vem falando sobre coisas boas, então logo a gente é levado a pensar que Deus está preparando coisas maravilhosas para a gente, né? E esse verso acaba sendo um spoiler da construção da ideia a ser construída pela lição ao longo da semana, né? Ao longo da semana, a lição traz vários aspectos interessantes que culminam, eu acho que nessa ideia superior, nessa ideia maior de que finalmente encontraremos o descanso absoluto quando estivermos no céu com o nosso Criador, né? Então, realmente, eu achei, assim, muito bacana, um bom encerramento, eu acho que é um verso, assim, que coroa realmente esse encerramento do trimestre, porque, de fato, todos nós enfrentamos lutas, né? Enfrentamos dores, enfrentamos estresse, enfrentamos desafios, cansaço, esgotamento, muitas vezes exaustão, doenças que acabam vindo em decorrência dessas cobranças excessivas, dessa rotina exigente. Quando a gente para descansar, às vezes a gente se sente até com a consciência pesada, parece que não devia estar parando, que não pode desacelerar, porque parece que a gente está perdendo tempo. Então, a gente vive realmente nessa rotina muito exaustiva, né? E a lição vem falando aí de uma promessa que traz um pouco de alento para a gente e lança os nossos olhos para algo maior do que apenas essa tortura que muitas vezes é a nossa vida cotidiana, cheia de trabalho e cheia de atividades, né? Eu acho que essa lição veio num momento muito importante, eu acho que da história do mundo, da história do que a gente vem vivendo, né? Eu acho que tá todo mundo talvez cansado de ouvir falar de pandemia, mas eu acho que a gente, né, citando muito aquele livro, né, Sociedade do Cansaço, a gente vive uma sociedade em que tá todo mundo cansado e também os discursos motivacionais, né, os coaches de vida e toda aquela motivação que a gente vê às vezes, né, em vídeos do YouTube, no Instagram, elas têm pouca efetividade, né? E aí a gente vê a Bíblia com uma série de promessas de descanso, né? E eu gosto muito de pensar sobre quando está tendo uma tempestade no barco e o Jesus está dormindo e os discípulos estão desesperados, né? Eu tive muito essa imagem na minha cabeça, assim, conversei muito com Deus sobre isso agora na pandemia, né? Porque eu me desesperei muitas vezes, com razão, perdi pessoas queridas, né? Vi amigos adoecendo, né? O Covid é uma doença que deixa a pessoa cansada, que ela não consegue levantar da cama, às vezes, para pegar um copo de água. E eu me vi, às vezes, conversando com Deus e falando, tipo, acho que você está dormindo no barco e a gente aqui está todo mundo correndo de um lado para o outro, né? Mas não é esse desespero que a gente tem que viver enquanto filhos de Deus, né? A gente tem que confiar que Deus está no controle, né? Ele sabe de todas as coisas. E aí vem o verso, né? Eu ainda falo verso áureo, apesar de eu ser nova, eu me apego às palavras da infância. Então vem esse verso áureo, assim, esse verso que a gente memorizou, né? Acho que quase todo mundo que está no ambiente da igreja tem isso memorizado, que é uma promessa linda, que é realmente a gente não pode imaginar o que Deus tem preparado para a gente. Então, acho que tem essas duas promessas, né? Uma promessa que foca mais na segunda vinda de Jesus, na Nova Jerusalém, na restauração, mas também uma promessa de descanso para a gente aqui na Terra, enquanto vivendo essa tribulação, que eu acho que ao longo da conversa a gente vai falar muito mais, talvez, dessas duas condições, né? E esse verso, ele traz muito para a gente essa questão do grande conflito, né? Porque bem ou mal, nós não fugindo daquele discurso sensacionalista ou de terrorismo, aquela teologia do medo, nós sabemos que isso é real, que realmente vivemos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. E quando a gente se sente cansado, exausto, parece que a gente está sozinho no barco, como a Mari falou, e Jesus está lá dormindo, e a gente está aqui correndo. É como se a gente olhasse e falasse, nossa, o bem está perdendo. O bem está perdendo, porque a gente perde pessoas boas, a gente
cansa muito e a gente pensa, não, o mal vai ganhar isso aqui. E vem essa lição realmente para dizer, olha, pode parecer que, mas o bem no final, o bem vai prevalecer. E teremos coisas muito melhores e muito maiores do que tudo isso. Eu acho que eu acho que essa perspectiva histórica que a gente tem de olhar a Bíblia, ver as promessas que, né, que foram cumpridas, ver as promessas que estão se cumprindo de certa forma, né? E a promessa da volta de Jesus, que eu acho que é o grande ápice, né? Como você fala, o bem. Para mim, eu tenho muito que o bem já venceu, mas a gente está vivendo um período transitório, né, em que algumas coisas precisam acontecer ainda, e essa história precisa passar até chegar o final, né? Ou um final que, na verdade, é um começo de uma nova era com Cristo, né? Uma nova parte da história do mundo vivendo de novo, né, junto de Cristo e vivendo num ambiente sem pecado, sem dor. E eu acho que esse panorama do grande conflito, a gente às vezes perde um pouco de perspectiva, né? A gente fica aí mergulhado em notícias e tão absorvido, assim, principalmente na minha área, que sou de uma área mais de ciências sociais e políticas, a gente acaba às vezes imerso, né, nessas notícias, no que está acontecendo, e a gente realmente esquece que de trás todas essas disputas políticas que estão acontecendo, né, eleição, reeleição, tudo que está acontecendo, ele pertence a um campo de batalha terreno, né? Essa é a nossa vida aqui, enquanto cidadão, sociedade civil, que está acontecendo. Mas existe uma disputa, um conflito cósmico, né, como a lição fala, e que, apesar de ter toda essa dimensão cósmica, ele é uma batalha de disputa pelo coração do ser humano, na verdade, né? É uma disputa, não é uma disputa assim, tipo Game of Thrones, né? Por tronos e reinos. Ela é uma disputa pelo nosso coração, né? Pela nossa adoração. Então, eu acho muito interessante a gente não perder isso, de não tirar isso da nossa perspectiva diária, né? Todo dia, sabendo que essas coisas que estão acontecendo aqui, elas vão acabar e que esse conflito entre o bem e o mal, ele já está vencido. A gente só precisa esperar realmente os acontecimentos finais. E é interessante ouvir a Mari falando, porque esse conflito também ele é o nosso coração que está aí no centro, mas nós somos indivíduos, né? Então, tem aquele conflito que nós mesmos passamos com relação à nossa fé, porque parece tardar essa volta de Jesus, não é? A gente começa a viver esses momentos difíceis, e pandemia, e doença, e desemprego, e tristeza mesmo. Às vezes um problema assim, um pouquinho mais difícil da gente conseguir solucionar, ou alguma ansiedade que a gente tem, puxa vida, eu queria tanto ver aquilo acontecendo agora, e o tempo não é agora, é um outro tempo, e eu tenho que esperar, esse não é o momento de Deus. Isso nos causa angústia. E esse sentimento que dá, às vezes, de estar, eu estou sozinho, sabe? Ele está realmente no barco, mas ele está dormindo. Então, eu penso assim, eu faço parte desse conflito, mas eu preciso encontrar essa paz que só Jesus realmente pode dar. E parece uma coisa assim tão comum, né? A gente dizer, em Jesus eu vou encontrar. Mas é um exercício diário mesmo, sabe? Ele voltará. E este tem que ser o meu descanso, tem sido a minha bendita esperança diariamente. Porque às vezes os dias não são fáceis. Talvez você aí que esteja nos ouvindo não esteja num bom dia hoje, neste momento que você está ouvindo lição com elas. Mas saiba que ele está no barco e ele está cuidando dessa navegação. Sabe, ele está cuidando de você, das suas tribulações, das suas dúvidas, das suas incertezas. E assim como o discípulo João teve aquela visão, né? Ficou sonhando com o momento extraordinário, ele vai acontecer. Nós não podemos não podemos desistir que em breve, de acreditar que em breve o nosso Senhor Jesus voltará. Eu fico pensando no quanto talvez assim os meus sentimentos, as minhas angústias hoje, por incrível que pareça, se assemelham às angústias que João vivia.
E é até uma petulância falar isso, né? Porque, assim, eu não passei por 1/10 das aflições que João passou. Eu não vi a desgraça acontecendo na vida de maneira tão nítida como aconteceu com João, como aconteceu na vida dele. Um homem temente a Deus, servo de Cristo, profeta, acaba preso numa ilha, totalmente isolado da realidade, cercado de mar, já idoso, com dores, com certamente problemas de saúde, com a saúde já debilitada, sem perspectiva nenhuma de um futuro melhor. Hoje eu olho para mim e vejo dor, vejo sofrimento, vejo à minha volta perdas também, motivos para lamentar, problemas na família, gente doente, enfim, qualquer problema que possa surgir na nossa vida e que inevitavelmente vai surgir na nossa vida, né? E aí eu me identifico com João, não porque eu sofro ou já sofri tanto quanto ele, mas porque ele recebeu alento divino. E olha que privilégio, né? João teve o privilégio máximo de receber a visão do que seriam esses últimos dias, e de receber esse conforto enviado diretamente por Deus, mas o mesmo Deus que consolou João e comunicou a ele as verdades bíblicas, né, que a gente pode ler hoje, é o mesmo Deus que hoje está disponível, está disposto e desejoso de me consolar. Então, é nesse aspecto que eu me identifico com João, porque o nosso Deus é o mesmo, o Deus dele e o meu Deus é o mesmo. Eu posso não viver uma realidade de vida igual a de João, eu não estou presa numa ilha, eu não estou isolada do mundo, eu não estou idosa, eu ainda tenho vitalidade, eu ainda tenho vida pela frente, mas eu também passo por aflições, eu também passo por angústias. E o mesmo Deus que consolou e orientou João lá atrás, ele hoje faz isso por mim. Então, realmente é um privilégio nós hoje podermos abrir a Bíblia e termos ali acesso a informações tão poderosas que repetidamente podem nos conectar com esse céu que logo vai vir, né? Sim, e a Liana trouxe aqui essa questão de João e da visão que ele teve, que está ali no livro de Apocalipse, e quando ele diz, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, eu vi um mundo diferente disso aqui, uma cidade santa, uma nova Jerusalém, e quando a gente lê esse verso, chega a arrepia, né? Porque você fica pensando, é real. É real. E realmente é algo que nós temos que ter essa certeza de que é real. A Mari falou aqui em uma frase pequenininha, algo que eu acho que a gente vai levar para a lição inteira, que o grande conflito ele já foi vencido, o bem realmente já venceu. É só um pouco mais, mas o bem já venceu. O fim dessa história a gente já conhece. Nós já sabemos, e isso nos traz um conforto muito grande, porque quando a gente está ali passando uma dificuldade na nossa vida, um momento difícil, nós ficamos ansiosos pelo final, por saber o que vai acontecer, por saber o resultado de uma prova, por saber o resultado de determinada coisa, e esse grande conflito, que é o que está ali, que rege a nossa vida, nós já sabemos o final. Então, não há motivo para nós ficarmos ansiosos nesse sentido, porque nós já sabemos que o bem venceu e que existe um novo céu, existe uma nova terra, existe uma nova vida preparada para a gente, e a gente está ali realmente na contagem regressiva, contando os dias, as horas, para, como diria lá o famoso Pequeno Príncipe, se tu chegas às 4, às 3, já estou esperando. Nós estamos nesse momento da história, de estar esperando algo que está breve, algo que está prestes a acontecer. Uma coisa interessante sobre isso é que
A própria lição traz, inclusive, né, Mateus 24, que antecipa para nós, né, algumas evidências, alguns indícios de que esse tempo está ou não próximo. E quando a gente faz a leitura do capítulo 24 de Mateus, a gente realmente identifica muitas características presentes, né, na nossa sociedade hoje, na nossa vida hoje. É engraçado até porque, às vezes, alguns trechos de Mateus 24 a gente observa mais do que outros, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, que às vezes a gente dá ênfase para alguns trechos e esquece de outros, né? A gente, muitas vezes, no contexto adventista, por exemplo, a gente comenta muito sobre os falsos profetas, né? Porque precisa ficar atento aos falsos profetas, porque eles vão se apresentar como Jesus, mas não serão Jesus, porque, na verdade, Jesus, quando voltar, todo olho o verá, enfim. Mas a gente também muitas vezes passa por alto em alguns outros detalhes, que inclusive eu te convido, você que está aí em casa, em algum momento desse final de semana, a meditar nesse capítulo, né, no capítulo 24 de Mateus, porque eu tenho certeza que vai ser uma leitura bastante impactante para você, né, porque realmente são indícios ou características muito importantes que a gente precisa ficar atento, né? Mas que não, de certa forma, agora eu vou falar talvez uma coisa até polêmica aqui, talvez a gente até se prende demais a Mateus 24 como se fosse um checklist, sabe? Eu preciso estar atento ali, fazer os checks, porque se não tiver essa característica preenchida, então Jesus não está tão perto de voltar assim. E a gente esquece que nós não temos controle sobre a nossa própria existência, né? Eu posso, sei lá, posso morrer amanhã, e realmente o meu encontro com Cristo pode acontecer de uma maneira muito mais rápida do que eu imaginava. Então, que nós também possamos desenvolver a capacidade de identificar o nosso Cristo e nos apegarmos ao nosso Cristo de maneira individual, pessoal, na nossa comunhão diária com Deus, de uma maneira sincera, aberta, honesta, contínua, frequente, não por medo, né, não por receios ou não por características que o mundo apresenta, mas porque é nele que a gente encontra nossas respostas, o nosso caminho, a nossa paz, é nele que a gente encontra esperança, é nele que a gente encontra alento, é nele que a gente tem um ombro amigo, e é através dessa comunhão com ele que as evidências de uma volta, de uma breve volta de Jesus, não se tornam evidências de medo, mas se tornam evidências de esperança, né? Às vezes a gente pode acabar nutrindo uma teologia do medo, como a Mayara falou. A gente pode acabar nutrindo um checklist de pavor. Porque vai sair decreto dominical, porque vai sair não sei o quê, porque está acontecendo guerra, porque... E a gente vive uma religião de checklist, uma religião de expectativa de cumprimento de profecia, e não uma religião verdadeira, pura, de comunhão com Cristo. Então, eu acho que essa lição, ela pode nos despertar para isso também, para a importância de nos apegarmos a Deus, não por medo, mas por amor a Ele, sabe? E também, Liana, esse amor pelo outro, né? Porque se eu tenho essa bendita esperança, então eu preciso falar para outras pessoas, não com medo, para que as pessoas tenham medo, assim, medo deste dia, mas tenha esse descanso, que esse evento glorioso irá acontecer, que o nosso Jesus virá nos buscar, teremos esse descanso supremo, e toda essa angústia que nos rodeia hoje, ela será compensada com essa volta do nosso Senhor Jesus. Então, meu papel, enquanto este dia não chega, é falar para aqueles que me rodeiam, que quando alguém se depara com a morte, olha, há uma esperança, há algo que acontece depois. A pessoa que morreu, ela está vendo o sofrimento aqui na terra, ou ela está num descanso até que Jesus volte e a chame pelo nome novamente. Aquela pessoa que está passando com alguém no leito de um hospital, qual é a esperança
que eu posso levar a essa pessoa, essa esperança do nosso Senhor Jesus. Então, esse é o meu papel também neste momento deste conflito aqui. Então, é importante isso, não levarmos o medo, mas sim a verdadeira esperança. Eu acho que essa questão do medo é bem importante mesmo, né? Porque eu mesma, eu vivi uma infância, uma juventude toda adventista, né? E as profecias eram sempre muito presentes, né? Nos estudos, nos sermões. E enquanto, assim, criança e adolescente, eu me vi diversas vezes com medo, assim, tipo, nossa, mas, sabe, é chegada a hora do juízo, e a gente tinha um pouco uma coisa de medo, assim, mas porque eu não entendia exatamente o que era, né, que a volta de Jesus era, tipo, a volta do meu pai, assim, para casa, me buscando, me levando para um lugar, para um lar perfeito, né, então, eu acho que o medo ele existe muito quando a gente não tem certeza da salvação, né? E, assim, eu pelo menos vejo E dessa forma. desconhece, né? E tem um desconhecimento Exato. até. Uhum. E aí, eu acho que dois processos, assim, na minha vida que me ajudaram bastante a, de fato, não ter medo e simplesmente viver uma vida ansiosa por esse dia, assim. Igual os apóstolos eram muito ansiosos, né? Uma vez eu vi um pastor falando que os apóstolos, os discípulos, Ellen White, eles achavam que Jesus ia voltar no tempo deles, né? E eu acho que essa é uma forma de consolo também. Então, eu vivo com essa esperança, assim, que eu não vou precisar passar pela morte, que Jesus vai voltar nos meus dias mesmo. Mas eu acho que esses dois processos, né, que eu estava falando, que eu, ao longo da minha jornada cristã, eu fui um pouco aprendendo, é que as profecias, elas são um ato de amor de Deus por nós. Porque Deus não precisava anunciar o que ele ia fazer, Deus não precisava contar como a história do mundo ia acontecer, né? E a primeira profecia que a Bíblia tem lá em Gênesis 3, né? É a profecia da salvação. E por mais que a Bíblia tenha profecias diversas, as profecias mais importantes, né, tanto no Antigo Testamento, é sobre a vinda de Jesus, né, Jesus que viria, e no Novo Testamento são as promessas da volta dele, né? Então, toda a Bíblia, esse livro que ele deixou para a gente, também é uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor, né, que se a gente pudesse resumir o Antigo e o Novo Testamento em verbos, a gente um seria vir, né, virá, e o outro voltar, voltará. E então, essas profecias, elas não servem nem para dar medo, e nem para a gente ficar com um caderninho fazendo conta exatamente que dia, que hora Jesus vai voltar para eu estar preparada. Mas elas servem justamente para dar esperança para a gente e como um guia para a gente saber navegar os tempos em que a gente está vivendo. E também para olhar para o passado, para o que aconteceu, para as profecias que se cumpriram e, de certa forma, assim, né, Deus é muito misericordioso com a gente, deixou essas coisas relatadas para que a gente também pudesse alimentar a nossa fé através disso, né? E um outro processo que também me ajudou muito a entender e ansiar por essa vinda de Cristo, é não temer, é a salvação. É entender a salvação pela graça, porque eu acho que a gente vive uma jornada cristã com altos e baixos, e às vezes a gente tende para um legalismo e a gente tende a achar que a gente não é bom o suficiente, né? Poxa, mas eu ainda erro nisso, 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 naquilo. E a gente esquece que até que Jesus volte, que a gente seja glorificado e que a gente ganhe um outro corpo, né? Seja revestido da glória de Deus, a gente vai continuar errando, mas isso não é um motivo para a gente achar que Deus está também, né? Hoje a Mariana agora ela está salva. Há 5 minutos ela fez uma coisa errada, não está salva. Se morrer agora, não está salva porque ela fez aquele negócio. Aí, não é isso, né? Eu acho que a salvação poxa, Jesus deu a vida dele por nós para que a gente pudesse ter essa certeza, né? E a gente precisa buscá-lo diariamente. E a gente vai errar, e a gente vai pedir perdão, e a gente vai se achegar a ele, né? Deus se achega de nós o tempo todo, então é só a gente alcançar que ele está lá. Então, essas duas coisas, assim, a certeza da salvação e a certeza de que essas profecias, elas são uma forma, não é uma ameaça, não é né, uma previsão de catástrofe, né? Tipo, ela é simplesmente palavra de amor de Deus para me instruir nos finais dos tempos. E esse ponto que a Mari trouxe me remeteu muito a um dia na lição que nós falamos sobre alegrar-se mesmo na salvação, alegrarmos no Senhor, porque tudo isso é um motivo de alegria. Você pensar que
um pai que mora longe. Quando ele chega, a família está esperando, a família está feliz porque aquele pai, aquela mãe, aquele filho que mora distante está voltando para casa. A Mari mora fora e a minha irmã está morando nos Estados Unidos desde janeiro. E é aquela coisa assim, ela não tem data para voltar, mas a gente já está feliz pelo dia que ela voltar para casa. A gente já está feliz e com saudade, assim, e com vontade que esse dia chegue, com vontade de ter a família reunida de novo. Ai, desculpa. E eu acho que esperarmos a volta de Jesus é isso, é saber que é esse encontro. E esse encontro que emociona, que não causa medo, que traz quentinho no coração, mesmo sem uma data definida, mesmo sem eu saber quando, mas eu já estou muito feliz, porque ele vem me buscar, e diferente de quando a minha irmã voltar para casa, por exemplo, que a gente vai se distanciar de novo em algum momento, cada um vai morar no seu canto. No céu, tudo vai ter acabado, toda distância vai ter acabado, toda dor vai ter acabado, todo sofrimento vai ter acabado, porque Jesus veio e ele vai instaurar paz no mundo, gente. É algo assim utópico para gente, para nossa humanidade. Você pensar num mundo em paz. E é isso que Jesus realmente promete para a gente. É que nós vamos descansar em paz quando ele vier, que nós podemos nos alegrar nessa esperança. E definitivamente isso é algo que não deveria causar nenhum tipo de medo em ninguém. Eu queria muito, assim, fazer um comentário usando um pouco do que a Mayara acabou de falar e um pouco do que já foi dito sobre como a gente precisa viver, né? A Ana falou sobre, então, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa viver essa espera. E aí eu estava refletindo sobre esses dois pontos, enquanto a Mayara falava sobre essa alegria da espera, me veio, além dessa palavra alegria, me veio a palavra amor também, que foi uma palavra que gritou para mim na lição de terça-feira. E se você der uma olhada, na verdade, a lição de terça-feira, ela está falando sobre o que a Ana já comentou, que é o que a gente precisa fazer enquanto espera pela volta de Jesus, qual é o nosso papel. E às vezes tem pessoas que falam assim, beleza, é só esperar as profecias acontecerem. Mas aí, como a Ana já falou, a gente tem um papel não só de espectador, mas de agente, né, de um papel ativo, né, que é pregar essa mensagem, que é falar sobre essa volta de Jesus, sobre esse Deus. E a lição fala até assim, o nosso papel é falar sobre esse juízo de Deus. E aí eu fiquei refletindo um pouco nisso, sabe? E a Mayara falou sobre essa espera com alegria, e juntando tudo isso, me veio a seguinte pergunta: como que Jesus falava sobre essa espera, sobre esse retorno, né? Esse retorno que ele seria o ator principal desse retorno, né? Esse retorno dele, e o que ele falava sobre a salvação. Ou, em outras palavras, como Jesus pregava e como ele se aproximava das pessoas para apresentar às pessoas as suas verdades e as suas verdades derradeiras, as suas verdades finais, que culminariam na salvação dos indivíduos e no seu retorno. E refletindo nessa pergunta, nesse questionamento, eu percebi que as respostas, elas podem ser encontradas, ou a resposta pode ser encontrada de uma maneira muito simples, quando a gente olha justamente as atitudes de Jesus ao se aproximar das pessoas para falar sobre o futuro, né? Sobre o seu retorno, sobre salvação, sobre juízo de Deus, sobre restauração do mundo, sobre fim do pecado. E ele fazia isso com alegria e amor. Alegria, que é a palavra que a Mayara acabou de falar, ele falava isso com amor, que é a palavra que eu trago agora para esse momento, e ele fazia isso na prática, na ação, como a Ana já
mencionou que esse também é o nosso papel, o da ação. E aí eu fiquei pensando, sabe? A gente não vai ter muito êxito na pregação desse juízo de Deus, ou na pregação desse evangelho, ou na admoestação para toda língua, todo povo e toda nação, ou para o espalhamento dessa mensagem de salvação, se a gente não usar as mesmas ferramentas que Jesus usava, que era a alegria, o amor e a ação. Muitas vezes a gente quer falar sobre as nossas verdades para as pessoas, às vezes até de uma maneira agressiva, sabe? Às vezes a gente acaba sendo meio inflexível, não digo nem inflexível, mas duro, áspero. A gente crê tanto nas nossas verdades que a gente muitas vezes impõe as nossas verdades sobre as outras pessoas. E a gente esquece da maneira com que Jesus agia, que era com alegria, com amor e com ação. Então, pensando nisso tudo, talvez, assim, uma das grandes reflexões que a gente poderia fazer ao terminar esse trimestre seja a reflexão de que precisamos, ao falar sobre esse fim do mundo, ao falar sobre essa volta de Jesus e sobre o juízo de Deus, falar sobre o Deus que perdoa, o Deus que acolhe, o Deus que ama, o Deus que não é esse Deus tirano que muitas vezes a gente acredita. E aí, para encerrar essa minha longa fala sobre esse aspecto, eu quero ler um trecho que está na página 23 do comentário de Ellen White da lição da Escola Sabatina, e esse trecho está no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 4, página 1151, e diz assim: todos ao nosso redor são almas aflitas. Procuremos esses sofredores e falemos uma palavra a tempo para lhes confortar o coração. Nós os encontraremos aqui e ali, por toda parte. Sejamos sempre canais por meio dos quais possa fluir para eles as águas revigoradoras da compaixão. Muitos estão em trevas, perderam seu rumo, não sabem que procedimento adotar. Os que estão em perplexidade procurem outros nessas condições e dirijam-lhes palavras de esperança e animação. Ao começarem a fazer esse trabalho, a luz do céu lhes revelará a senda que devem seguir. Por suas palavras de consolação aos aflitos, eles mesmos serão consolados. Ajudando a outros, eles mesmos serão ajudados a sair de suas dificuldades. A alegria toma o lugar das sombras e tristezas. O coração pleno do Espírito de Deus brilha com calor intenso para com todos os semelhantes. Ou seja, realmente convencer alguém sobre o céu, sobre salvação, se eu quero realmente admoestar um irmão que está em pecado para que ele se arrependa enquanto é tempo, eu não tenho outra escolha a não ser fazer isso conforme Cristo fazia, que é aproximando-me com amor, não com lição de moral, é aproximando-me com acolhimento e compaixão e não com dedo em riste, é aproximando-me com oração, com abraço, com calor humano, com acolhida, com verdadeiro espírito de submissão e irmandade, e não com vozes alteradas, julgamentos e apontamentos, sabe? E essa lição me lembrou isso, me lembrou essa missão que eu preciso desempenhar. Lá em Filipenses, muito bem colocado tudo que você falou aí, Eliana, que as pessoas que estão nos ouvindo, que haja essa compreensão pelo Espírito Santo nos corações. Lá em Filipenses 4, capítulo 4, do verso de 4 a 6, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele não diz que
em meio àquela tristeza, aquele problema, aquela dificuldade, eu tenho que estar sempre, feliz, como se nada estivesse acontecendo. Não. Nós temos que ser sensíveis ao nosso sofrimento e ao sofrimento dos que nos rodeiam também. Mas é nos alegrarmos no Senhor. É acreditarmos que em meio a tudo isso, a toda grosseria, porque às vezes nós vamos pregar uma mensagem de amor com grosseria, a gente não alcança mesmo o coração, não é, Eliana? As barreiras hoje, elas são colocadas com uma facilidade muito maior do que antes, do que em outros tempos. As pessoas hoje elas precisam se sentir amadas, cuidadas, zeladas, para que essa alegria no Senhor realmente aconteça. Porque de qual Senhor, em nome de qual Senhor eu estou falando? No Senhor, que Deus é um Deus de ordem, que nós precisamos cumprir aquilo que Ele nos deixou como seu mandamento, para a nossa vida e para o nosso próprio bem-estar? Sim, mas Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. E se eu sou uma seguidora dele, eu tenho que agir da mesma forma. E o apóstolo Paulo diz aí, não andem ansiosos, se alegrem no Senhor. Então, quando eu estou naquela aprovação, eu tenho que sentir essa alegria no Senhor. Eu tenho que confiar que realmente vai passar, sabe? Já indo aí para as minhas considerações finais, eu gostaria que você ficasse com essa mensagem, que o Espírito Santo trabalhasse na sua mente, no seu coração, te dizendo que vai passar. Sabe, seja o que você estiver vivendo, vai passar. Não é aquela teoria que vai ficar tudo bem, porque talvez fique mesmo tudo bem no momento. Vai chegar esse momento. Mas até que fique tudo bem, talvez a gente sofra um pouquinho. Mas alegremos no Senhor. Tenhamos a certeza de que em breve o nosso Senhor Jesus voltará. E Ele quer estar com você. Ele tem algo novo para mim e para você. Sabe, que a mensagem do Evangelho seja pregada mesmo, que a mensagem do Evangelho alcance, nós estarmos aqui reunidas, é o desejo que nós temos de que boas novas cheguem até você, que você acredite nesse Deus que pode transformar todas as coisas, fazer tudo novo, de novo, que a sua vida seja abençoada, que a sua família seja alcançada pelo poder do Espírito Santo e que você tenha a alegria da salvação em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para você e sua família. Eu acho que muito bonita as palavras que você falou, Ana. Eu acho que essa alegria, às vezes a gente confunde um pouco, né, com coisas que existem no mundo, né? Então, esses dias não, já faz algum tempo, tem aquela ginasta americana, Simone Biles, e eu lembro que as pessoas faziam um comentário muito que ela não sorria, né, nas apresentações. Então, aí as mulheres sempre são cobradas de sorrir, de demonstrar alegria e disposição. E eu acho que não é exatamente dessa alegria que Paulo está falando, né? Uma alegria que é só uma aparência, né? Eu tenho que aparentar que está tudo bem, eu tenho que parecer que a minha vida é de sucesso, porque senão como que eu vou pregar o evangelho para alguém se eu sou triste, né? O cristão não pode ser triste. E eu acho que esse é um dos grandes erros, assim, porque isso parece que cria um pouco cristãs e cristãos desconectados do mundo que a gente vive, né? Então, por exemplo, como em tempo de pandemia, por exemplo, no auge da pandemia, que morriam muitas pessoas por dia no mundo, né, especialmente no Brasil, não tinha como o cristão estar rindo para tudo quanto é lado e fingindo que aquilo não está acontecendo, falando, não, vai ficar tudo bem, uma hora o vírus vai embora, uma hora, né? Isso soa e é muito insensível, né? Então, eu acho que essa alegria, ela é uma alegria genuína de quem confia em Deus, de quem tem uma esperança, né? Não é uma alegria desconectada, né? E às vezes essa alegria vira até uma obrigação, né? Então, eu sou cristã, eu tô triste por muito tempo, e aí as pessoas já me desconectam com Deus. Tá afastada de Deus, precisa de oração, precisa ler a Bíblia. E às vezes não é isso, às vezes é normal, né? A gente tem diversas personagens bíblicas que ficavam angustiadas, mesmo confiando em Deus, né? Se a gente pensar em Jesus no Getsemane, ele estava angustiado, né? Existia uma angústia pelo que viria, pela separação que viria, pelo peso que seria, né, receber todo o pecado do mundo ali nas suas costas. Então,
a Bíblia também tem respaldo para a gente viver a angústia de estar nesse mundo, de ver nossos irmãos sofrerem. E aí é que essa alegria, para mim, ela só pode vir da esperança de Jesus mesmo. Porque quando eu vou pregar o evangelho para o meu próximo, para minha vizinha, para o meu vizinho, para o meu amigo, para quem quer que seja, eu tenho que ser capaz de sentir a dor do outro na minha pele. Eu acho que todas as pessoas que se achegavam a Jesus, ou quando ele se achegava a alguém, né? Ele entendia perfeitamente, ele era humano, ele entendia perfeitamente aquilo que a pessoa estava passando, né? Ele passou por diversas decepções e tristezas aqui na Terra, né? Então ele entende profundamente isso. Então eu acho que toda vez que a gente for pregar o evangelho para alguém, for conversar sobre Cristo, for compartilhar a nossa esperança com alguém, eu acho que tem que existir muita empatia. E essa palavra empatia, eu acho que está muito batida também, né? Mas é a realidade, a gente tem que ouvir o outro, ouvir quais são as dores dele, né? Tem um rabino também que eu gosto de ler de vez em quando, o Heschel, muitos pastores citam ele, e aí fui ler, e ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que a Bíblia, ela só é um livro, ela é um livro sagrado, e ela é um livro que ela fala tanto ao nosso coração hoje, porque ela é um livro que conta histórias sobre coisas que aconteceram com seres humanos, né? Pessoas que passaram pela morte, pessoas que perderam um filho, pessoas que não eram férteis e gostariam de ter um filho. Então, são várias histórias da quais a gente, às vezes, tem amigos e pessoas da nossa família que passaram por aquilo, né? Então, quando a gente lê ali uma história da Bíblia, a gente cria uma empatia com o personagem, né? Um personagem... pessoalmente, crio sempre uma empatia com personagens que são cabeça quente, esquentada, porque eu também tenho um pavio curto. E aí, quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, parece que a gente esquece que ali existe um ser humano completo, que tem ansiedades, que tem desesperos, que tem necessidades materiais, tem necessidades emocionais, né? E não necessariamente vai virar uma chavinha ali, poxa, a pessoa já ouviu a verdade, ela tem que ser feliz agora, né? Então, acho que essas também aí, aqui já deixando um pouco minhas palavras finais, essa alegria e essa esperança da volta de Jesus, ela tem que ser um motivador diário, ela tem que ser uma energia diária. Mas isso não quer dizer que a gente vai estar feliz o tempo inteiro. A gente vai passar por momentos de angústia. A gente tem que, inclusive, se preocupar bastante com as questões de saúde mental, né? Hoje, as doenças mentais e como, né, ou as doenças que afetam o emocional, como depressão, transtorno generalizado de ansiedade, e todas essas questões que vêm aumentando na nossa sociedade, elas também acometem os cristãos, né? Então, a gente pode confiar 100% em Jesus, ler a Bíblia, ouvir hinos, estar envolvido numa comunidade e mesmo assim ainda ser acometido por alguma dessas doenças. Então, a gente tem que ficar muito esperto, né, com os nossos irmãos, porque ele pode estar passando por isso. Às vezes, a tristeza excessiva dele não é falta de esperança. Às vezes, ele tem um desequilíbrio hormonal, ele tem que estar passando por outras questões que ele vai precisar ainda ouvir um encorajamento para ele procurar uma ajuda, procurar um terapeuta, e a gente tem tantos terapeutas hoje cristãos em que a gente pode procurar e confiar e abrir o nosso coração para um tratamento também, né? Então, é um pouco, muitas palavras, muitas coisas diferentes, mas eu acho que resumindo nisso, assim, a gente realmente ter essa sensibilidade com nós mesmos para entender também, nos permitirmos ficarmos tristes com as coisas ruins que acontecem conosco, com nossos amigos, com as coisas ruins que acontecem no mundo, e ter essa empatia e sensibilidade para saber que quando a gente prega um evangelho para alguém, aquela pessoa tem uma série de emoções e preocupações na cabeça dela, que com certeza a mensagem de Cristo é suave e vai trazer alívio para aquela pessoa, mas por isso eu preciso pregar com amor, como a Liana falou tão bem. É aquela velha frase, tá tudo bem não estar tudo bem. E essa lição trouxe muito isso durante esses 3 meses, o nosso guia de estudos trouxe muito essa questão de que nós somos falhos, de que filhos de Deus também têm problemas familiares, filhos de Deus também têm problemas emocionais, filhos de Deus também passam por todas as coisas que todo mundo passa, porque nós estamos neste mundo de pecado. E apesar a despeito de todas essas coisas, a despeito das nossas falhas, a despeito do que aconteceu com a gente sem a nossa contribuição, vamos dizer assim,
Deus, ele está do nosso lado, ele está sempre nos oferecendo novas oportunidades, ele está sempre nos concedendo o perdão que nós precisamos, nos ensinando a perdoar as pessoas que necessitam desse perdão vindo de nós também. Porque nós falamos aqui uma dessas semanas sobre como o perdão, ele realmente é uma cura para quem perdoa. É para quem é perdoado, mas quando eu perdoo, eu tiro de mim também esse peso. Então, essa lição foi muito, muito valiosa, muito preciosa, e ter essa certeza de que Deus está realmente do nosso lado em todos os momentos, e Ele tem para nós uma nova terra, uma nova vida, onde tudo que nós vimos aqui, tudo que nós vivemos aqui será feito novo, é a esperança que nós realmente devemos levar desses 3 meses. Eu só quero fazer um último convite. Se você que está nos assistindo quer entender um pouco mais sobre como a gente compreende essa volta de Jesus, o que é esse juízo de Deus, o que é esse juízo final, por que nós cremos, segundo a Bíblia diz, que os mortos eles dormem aguardando a volta de Jesus, ao invés de estarem já no céu com Jesus. Se você quer entender um pouco mais sobre essas questões, entre em contato com a gente, manda uma mensagem lá no Lição com Elas, nos procure, as minhas redes sociais também estão abertas, procure a gente, vamos conversar. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, quem sabe ter um estudo direcionado da Bíblia sobre esses assuntos, conte com a gente, tá? Vamos conversar sobre essas questões e que Deus nos abençoe, nos ilumine na nossa caminhada. Querido Senhor, muito obrigada por esse momento que passamos juntas aqui, refletindo sobre a Tua palavra, refletindo sobre essa mensagem tão maravilhosa que é a mensagem da segunda vinda, a mensagem de que o Senhor não só morreu por nós, ressuscitou, mas que vai voltar para nos buscar e para restaurar a terra, Senhor. Eu peço em especial que o Senhor esteja com cada coração aqui, com as pessoas que vão ouvir essa mensagem, com nossos familiares, as pessoas que estão no nosso círculo social, Senhor. Que possamos sermos seus instrumentos para levar essa mensagem da esperança para cada coração, Senhor. Que o Senhor possa a cada dia nos lembrar das suas promessas, e lembrar que as suas promessas são promessas de amor, são pistas que o Senhor deixou para nós, para a gente saber navegar o tempo em que vivemos, Senhor. Vivemos dias ansiosos, aguardando a sua segunda vinda, aguardando esse momento, Senhor, em que a batalha que já está vencida terá o seu final, Senhor. Que o Senhor possa nos motivar a cada dia a estudarmos a Tua palavra, a nos relacionarmos intimamente com essas promessas, para conhecermos, Senhor, o mundo em que vivemos, e para sabermos, Senhor, que em breve tudo isso que acontece no mundo, tudo isso que acontece na nossa vida pessoal vai acabar, Senhor. Mais uma vez eu peço que o Senhor abençoe esse grupo, que possamos estar sempre motivadas, Senhor, a estudar a Tua palavra, e que também esses estudos que virão no próximo trimestre, cada semana, cada mensagem, ela também possa enriquecer a Tua igreja, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, este foi o estudo da lição desta semana. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses temas que nós falamos, também coloque aí nos comentários que nós entraremos em contato com você para aprendermos mais juntas. Um abraço e até a próxima!